Seja bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um e o último podcast dos 40 Dias com Jesus, que são as mensagens inspiradas nas parábolas do Senhor no Novo Testamento. E já chegamos na última mensagem de número 40, até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos fortalecido. Espero que você tenha sido muito abençoado aí com esses devocionais, como nós temos sido muito abençoados aqui. Quero agradecer a todos vocês que têm participado diretamente e indiretamente, a todos os convidados também que compartilharam junto comigo essas mensagens. E a mensagem de hoje chama-se Justiça Divina e Alienação Humana. Era inspirada na parábola do rico e do Lázaro, o mendigo Lázaro, que está lá em Lucas, no capítulo 16, que fala sobre essa parábola, ok? Bom, como sempre, eu tenho um pedido aqui para você pegar o link dessa mensagem, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, e pegar sua Bíblia, abrir o seu coração, porque eu sei que Deus vai falar ao seu coração nesse dia. E estamos muito felizes, muito mesmo. Eu quero agradecer cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. E vamos, aqui eu não vou ler a passagem inteira, vou ler só um trecho que está lá no versículo 19 ao 20, mas você em casa, com o tempo, você pode ler todo o contexto dessa passagem, ok? Vamos lá. Então, versículo 19 diz o seguinte: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ó, a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é sobre o que é esta narrativa. Muita gente pode entender que esta é mais uma parábola qualquer que Jesus nos contou para ilustrar um ponto. E lembrando que uma parábola, ela tem como objetivo ilustrar verdades espirituais através de uma narrativa fictícia, tirada do dia a dia. Jesus, então, poderia falar a respeito do céu e do inferno literais, contando uma parábola que ele inventou. O fato de ser uma parábola, a história do rico e Lázaro, não anula de que o céu e o inferno, a realidade pós-morte, é concreto. É uma história baseada literalmente, absolutamente em fatos reais sobre o que acontece depois da morte. Vale lembrar aqui que os fariseus, que eram avarentos, ouviam todo o ensino de Jesus com relação às riquezas e zombavam dele, porque ele ensinava que não podiam servir a dois senhores. E o que Jesus está tratando aqui também diz respeito a servir a Deus ou às riquezas, sendo que essas riquezas podem tornar-se um ídolo e tomar o lugar de Deus. O tipo de rico que não entra no céu é aquele que é apegado ao dinheiro, a pessoa que faz do dinheiro o seu Deus. Nós fomos chamados para governar o dinheiro, não o dinheiro nos governar. Se o dinheiro está nos governando, nós somos escravos desse Senhor que Jesus chama de Mamon, né? Então, Jesus ele passa então a contar essa história de um homem rico, que aqui simboliza os fariseus, que era apegado ao dinheiro e que vivia para o dinheiro, usava o dinheiro de forma egoísta para si mesmo e ignorava o sofrimento das outras pessoas, como, por exemplo, Lázaro, que era um mendigo doente, cheio de feridas, que pedia esmola na porta dele. E vemos que o rico não dava, não ajudava em absolutamente nada, não estava nem aí para o sofrimento do próximo. O mendigo vivia das migalhas que caíam da mesa do rico. Lembrando que os ricos aqui representam os fariseus. E quando morreram, o rico foi para o inferno e lá estava atormentado e queria um certo alívio, chegando a pedir que Lázaro fosse até lá no inferno, levando um pouco de água, uma gota que fosse para aliviar o calor, as chamas que o atormentavam. Só que foi negado esse pedido para ele, dizendo que era impossível alguém passar
daqui para lá e de lá para cá. E o estado depois da morte está absolutamente definido. Se os fariseus pensavam ter alguma chance depois da morte, Jesus literalmente enterra essa expectativa contando essa parábola. Já aquele mendigo que era desprezado pelos fariseus, pelo rico, recebe então a sua recompensa, que é entrar no reino dos céus. Vemos então que o rico se lembra que ele tem 5 irmãos. E ele queria então, já que Lázaro não poderia ir até onde ele estava no inferno para consolar o rico, que Lázaro voltasse até a terra, quem sabe reencarnando para avisar aos seus irmãos de que realmente o inferno existe e é real. Muitas pessoas, principalmente, creem nessa doutrina da reencarnação, né? Muitas pessoas, principalmente os espíritas e outras religiões também creem nessa questão da reencarnação, que uma pessoa morre e ela pode viver uma outra vida, né? Vai sendo sempre evoluindo cada vez mais. E nós não cremos na reencarnação, não há respaldo bíblico, por mais que tentam tirar vários contextos isolados da Bíblia para argumentar e embasar uma doutrina. Lembrando também que a Bíblia é a mãe das heresias, né? Vemos várias outras religiões que extraíram versículos bíblicos para fundamentar a sua doutrina. Porém, a Bíblia não respalda esse tipo de pensamento, e como muitos outros por aí, né? E vemos então que o rico aqui se lembra que ele tem 5 irmãos, né? E aqui a Bíblia deixa claramente, Jesus nessa parábola deixa claro que existe o céu e o inferno após a morte. E os fariseus, eles eram um grupo de judeus bem religiosos que amavam o poder, a fama e o dinheiro, e o que Jesus está deixando bem claro aqui é: vocês estão aproveitando, adoidado, as regalias que o poder, a fama e o dinheiro estão trazendo para vocês. Porém, no pós-morte, vocês também vão sofrer adoidado por causa da avareza, do pecado e da hipocrisia. E Jesus continua dizendo que os vivos têm Moisés e os profetas. Ouçam, né? Vocês têm aí, vocês conhecem a palavra. Claro que àquela altura só havia o Antigo Testamento. Ou seja, se alguém não quer ir para o inferno, tem informação suficiente na Bíblia para evitar esse sofrimento. E Jesus continua a abordar e repudiar o uso abusivo das riquezas com esta adicional e dramática parábola que contrasta os excessos do rico e a indigente condição de Lázaro. A diferença social entre os dois transmite uma ideia de total negligência do rico para a pessoa extremamente pobre que vivia à sombra da sua boa e luxuosa vida. Alguém pode até pensar errado ao afirmar que ser pobre financeiramente aqui na terra será rico no céu. Ou ser rico aqui na terra será pobre no céu. Não. Jesus está ensinando sobre justiça. O rico foi totalmente indiferente com o mendigo à sua porta. O amor às riquezas leva as pessoas à alienação em relação ao sofrimento humano, rouba a consciência e mata a identidade. E na parábola, o rico não tinha nome, enquanto o mendigo aqui tem nome e se chama Lázaro. O que Jesus quer nos levar a uma reflexão de forma prática para os nossos dias é para nós não sermos indiferentes com as pessoas, que nós precisamos ajudá-las com o que nós temos na mão. E isso me chamou muita atenção. O rico, ele não tinha nome, mas o mendigo, ele tinha nome, que provavelmente muitos teólogos até suspeitam que não é bem uma parábola, na verdade é uma história real. E eu creio nisso, que é baseado em fatos reais, e nós vemos isso constantemente dentro da nossa sociedade. Nós não podemos ficar simplesmente inertes às situações que estão acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos estar vigilantes. Como uma das mensagens que compartilhei aqui foi que o homem, ele foi criado para cultivar e guardar a terra que Deus havia
criado antes dele. E ele foi posicionado no jardim do Éden com duas respectivas responsabilidades: cultivar e guardar. Consequentemente, é o que nós chamamos de quíntuplo. Acontece a produção dos frutos, a multiplicação dos frutos, a sujeição da terra, o governo sobre a terra e encher a terra. Essa é a nossa responsabilidade. E quando nós não cumprimos com a nossa vocação de sacerdotes, a terra está comprometida. E sabe de uma coisa? É o que Deus está nos chamando nesse tempo para nós voltarmos aos princípios de Éden, assumirmos a nossa posição, assumirmos a nossa responsabilidade e não ficarmos inertes e indiferentes à relação social e humana. Como diz muito bem o título dessa mensagem, é Justiça Divina e Alienação Humana. Cara, livre-se dessa alienação humana. A sociedade está vivendo dessa forma, estão alienados com tudo que estão acontecendo ao redor e não se preocupa com o outro. Mas sabemos também que aqui fala sobre a justiça divina. Temos visto ao longo desses 40 dias de devocionais, falando que o reino de Deus ele se manifesta de 3 formas distintas: o reino de Deus que está próximo, o reino de Deus que é chegado e o reino de Deus que está por vir. O reino de Deus que está próximo fala do início, do começo do ministério de Jesus, que a palavra central de todo evangelho, de toda mensagem é arrependimento, mudar a nossa forma de pensar. E quando fala que o reino de Deus é chegado, está se referindo a sinais, milagres e maravilhas. É o que acontece quando o reino de Deus ele está sendo estabelecido e manifestado. E o reino de Deus que está por vir, nós cremos e aguardamos com grande paciência a volta do nosso Senhor Jesus. E ele voltará reinando em glória absolutamente e eternamente. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer mais uma vez aqui todo o carinho, toda a atenção de todos vocês ao longo desses 40 dias, dessa grande jornada que foi espetacular. Eu fui muito abençoado aqui e você, tenho certeza que foi muito e grandemente abençoado aí desse lado, ok? Quero orar agradecendo ao Senhor pela sua vida, pela minha vida e por tudo que Ele tem proporcionado para nós. Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso ao longo desses 40 dias, compartilhando essas mensagens tão ricas e tão cheias de vida, tão cheias de esperança, de consolo, de encorajamento. Eu oro para que essas pessoas que têm escutado diariamente essas mensagens, elas tenham recebido um renovo da parte do Senhor, que elas tenham sido transformadas, que elas tenham sido abençoadas e que o Senhor tenha derramado mais do teu depósito sobre o coração delas. Obrigado, Jesus. Que o Senhor abençoe e guarde e faz a luz do seu rosto resplandecer sobre ti e o Senhor tenha misericórdia de ti e que Ele guarde a tua entrada, a tua saída por onde quer que você for e que o sangue do Cordeiro esteja marcado no umbral da porta da sua casa, no seu coração, sobre cada membro da sua família, que essa morte passa por cima, que nós possamos celebrar a Páscoa com alegria no nosso coração, porque Ele vive e reina eternamente. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês gloriosamente e poderosamente. Até mais. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino Church. Visite o nosso site reino.church/podcast.